Olá, sejam muito bem-vindos ao IBESG Talks, nosso videocast sobre boas práticas relacionadas ao universo ESG. Hoje, a gente tem o prazer de estar aqui com o Shira e com a Bruna, nossa co-apresentadora também. Eu sou Rafael Ávila, apresentador aqui do IBESG Talks, CEO do Sustentabilidade Agora, conselheiro do IBESG, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é essencial para o nosso mundo, para a nossa sociedade e para as empresas. A gente vai falar sobre a importância da diversidade e o Shira vai trazer, acho que, muitas informações legais para a gente. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu vou fazer uma autodescrição minha para a gente começar. Eu sou Rafael Ávila, tenho 38 anos, 1,79 m, sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos, uma barba preta. Nesse momento, eu estou utilizando uma camisa de botão quadriculada verde e azul, e eu estou no meu escritório. Aqui atrás a gente tem meus livros e alguns objetos pessoais que eu gosto bastante. Deixa eu passar a palavra para a Bruna, para ela se apresentar, e depois para o Mauro. Shira, desculpa, Shira, falar um pouquinho mais do seu trabalho e, enfim, de você. Obrigada, Rafa. Bom, eu sou uma mulher branca, estou vestida hoje com uma blusinha verde, atrás de mim tem uma parede branca, o cabelo é preto, ondulado, e eu trabalho com branding voltado para a sustentabilidade, e é um prazer hoje falar de um tema super importante com o Shira. Shira, eu vou pedir para você se apresentar. Prazer, bem-vindo, e vamos lá. Legal. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que esse assunto, né, não só da diversidade, mas do ESG como um todo, é fundamental. Eu sou um cara otimista. Eu acho que a gente está enfrentando uma série de desafios e, através da educação e da conscientização, eu acho que a gente consegue mudar o mundo. Eu acho que a gente consegue conscientizar a liderança para tomar decisões mais corretas, assim, que ajudem a gente a evoluir enquanto sociedade, enquanto planeta, né? Me apresentando, então, eu sou um homem cis, gay, mestiço, eu sou descendente de japoneses e brasileiros, portugueses, eu tenho um cabelo curto, preto, e estou usando uma camisa quadriculada, azul e rosa, e estou aqui no meu escritório. Então, vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso. Maravilha, Shira. E eu acho que para a gente começar, até por uma questão de letramento mesmo, né, e da gente ficar alinhado, queria ouvir de você um pouquinho, né, da sua perspectiva sobre diversidade e da importância dela hoje que a gente tem para as empresas, para a sociedade como um todo. Então, conta para a gente da questão de diversidade e até mesmo do foco que a gente vai dar hoje, né, mais relacionado à questão LGBTQI, APN+. Espero que eu não tenha esquecido nenhuma letrinha da sigla, que todas são importantes, é importante a gente incluir, mas se em algum momento também, ao longo da nossa conversa, eu cometer alguma gafe, sinta-se 100% livre para me corrigir. A gente está aqui para aprender mesmo, e queria ouvir um pouquinho mais de você sobre esse assunto, Shira. Legal, vamos lá. Então, bom, tanto Rafael e Bruna, não se preocupem em falar palavras erradas, a gente está numa jornada de aprendizado e as coisas estão evoluindo muito rápido, né? Então, faz parte, o importante é a gente aprender com os erros, assim. Eu comecei a trabalhar com diversidade em 2002, né? Ou seja, faz 22 anos, eu fui para Londres, fui trabalhar no Centro Estratégico de RH global da Unilever, e lá, 22 anos atrás, a gente já tinha uma VP de Diversity, para vocês terem uma ideia. Numa época em que pouquíssimas empresas estavam discutindo esse assunto, e o mais interessante, né, é que a discussão quando você está num centro estratégico global de uma multinacional, você está discutindo os próximos 10, 15 anos. Né? Como é que o mundo vai ser, como é que os consumidores vão ser, como é que as marcas vão ser, e como é que a liderança da organização tem que ser, né? E como é que o RH tem que ser. Então, a gente já tinha essa discussão de diversidade muito conectada com a estratégia do negócio. Né? Então, a gente entendia quais eram as decisões principais de negócio, de mercado e de consumo,
e de marcas, né? E aí a gente entendeu, para fazer tudo isso acontecer, que tipo de mentalidade a nossa liderança tem que ter, que tipo de processos a área de RH precisa construir para a gente conseguir capacitar a organização para chegar lá, né? Então, era uma discussão de diversidade muito conectada à questão cross-cultural, principalmente, né? Porque é uma empresa multinacional, você tem grandes marcas globais, e os consumidores, eles têm hábitos e conhecimentos locais, né? Então, como é que você cria uma marca forte, globalmente falando, entendendo a necessidade local de cada país, de cada região? E isso também se retrata nas pessoas, né? Como é que você tem líderes ocupando posições importantes nos países e a diversidade local, né? Que para fugir um pouco daquela história de que os principais cargos têm que estar na mão de pessoas que nasceram nos países onde os escritórios globais estão, né? Então, valorizar o talento brasileiro, o talento indiano, o talento americano, né? Porque era uma empresa inglesa, holandesa e tal. Então, a discussão era muito em relação à inclusão de diferentes culturas, e aí, é claro, depois tem um desdobramento para as questões de gênero, para as questões de idade, para as questões de raça, para as questões de sexualidade, né, e aí começa a se desdobrar. Então, são 22 anos nessa área. Então, eu gosto de contar esse meu início, porque, para mim, claramente, diversidade tem a ver com negócio, né? E aí eu diria que nos últimos 10 anos, mais ou menos, né, em 2015, a McKinsey soltou um relatório onde ela conseguiu comprovar pela primeira vez que existe uma relação direta entre diversidade e a questão de lucro, a questão de rentabilidade financeira, né? Então, ela fez todo um estudo comparativo das empresas que têm práticas e políticas implementadas e a performance financeira e percebeu essa correlação, né? E existe uma outra correlação muito quase que óbvia, que apareceu muito forte ali no Vale do Silício, que é a questão da inovação, né? Quanto mais pessoas diversas você tem numa mesa, com histórias de vida, com backgrounds, com repertórios diferentes, maior a possibilidade de ideias diferentes, né? E, obviamente, conflitos de ideias, né? E uma vez esses conflitos sendo bem gerenciados, maior o potencial de inovação, de pensamento fora de caixa, né? De ideias e soluções que consigam atender o maior número de clientes e consumidores. Então, a relação entre negócio, inovação, rentabilidade, respeito às diferenças, né? E inclusão, e trazer pessoas que historicamente tinham sido excluídas do mundo corporativo, para mim isso tudo é muito claro, né? Eu entendo que isso começa a ficar mais claro nos últimos 5, 10 anos, com todos esses movimentos sociais que a gente tem observado, né, globalmente falando, aqui no Brasil também. Então, a questão do empoderamento feminino, a questão que ficou muito forte depois do hashtag MeToo, né, quando aquela atriz falou que tinha sido assediada, e aí se percebe que não é um fenômeno individual, né, é um fenômeno estrutural. A questão do racismo, que a gente vê muito forte com a questão do Vidas Negras Importam, a questão do crescimento das paradas de orgulho gay. Aliás, estamos no mês de junho, né, e semana passada, agora a gente acabou de ter a parada aqui em São Paulo. Então, existe uma série de mudanças sociais que impactam os consumidores, que impactam os colaboradores, os candidatos, e, obviamente, impactam as organizações e a liderança. A liderança precisa começar a garantir que a sua empresa, que a sua organização esteja alinhada com as diretrizes de diversidade e inclusão, assim como a gente teve essa mesma discussão 15 anos atrás, 20 anos atrás, com a questão da sustentabilidade. Eu tive a oportunidade, o prazer de trabalhar no Greenpeace internacional, global, em 2004, se não me engano, e 2005, e acho que aquela era uma época de conscientização, né? Foi quando as empresas começaram a acordar para a questão dos recursos, da finitude, da importância da sustentabilidade. Então, naquela época houve
um movimento muito forte das empresas se alinharem às boas práticas de sustentabilidade. E agora está sendo tudo amarrado, resgatado, né, com ESG, o que é muito bom. Né? Que legal, Shira. Você pode compartilhar um pouquinho na sua trajetória até agora, o que você tem visto de exemplo concreto, assim, em relação à liderança? Como é que você faz, que estratégias que você usa para que a liderança se torne mais consciente nesse processo todo? Legal. Acho que tem duas coisas fundamentais, assim, para a gente conseguir efetivamente fazer com que alguém que esteja numa posição de liderança tome as melhores decisões e mude alguns comportamentos, né? O primeiro deles é entender a questão de desigualdade e de privilégios, né? Então, que não é o privilégio assim, ganhei de mão beijado, não é bem isso. Assim, o privilégio ele é uma questão estrutural, né? E por ser estrutural, nas últimas, sei lá, né, décadas, séculos, um determinado perfil de pessoas acabou tendo mais acesso, mais oportunidades de estudo, de trabalho e de chegar nessas posições de liderança. Então, e nem todo mundo teve esse mesmo acesso, né? Então, historicamente, a gente sabe que mulheres, que negros, que pessoas com deficiência, que gays, lésbicas e pessoas trans foram excluídas, né? Não tiveram as mesmas oportunidades de acesso que normalmente homens brancos, héteros, tiveram mais acesso, né? Por uma questão de estrutura da sociedade. Então, acho que, em primeiro lugar, é cada um de nós reconhecer quais são os privilégios que tem. Porque eu mesmo sendo um homem amarelo gay, eu também tive uma série de privilégios, né? E também tive uma série de situações de vulnerabilidade. Cada um de nós aqui, inclusive homens, eu gosto de falar que inclusive homens brancos também têm os seus privilégios, mas também têm suas áreas de vulnerabilidade, né? Ou porque é muito alto, ou porque é gordo, ou porque usa óculos, ou porque são questões diferentes, não dá para comparar, obviamente, mas então acho que o primeiro pilar é cada um entender seu privilégio e entender que as outras pessoas não têm os mesmos privilégios e usar do seu privilégio, o poder, capacidade de influência e de decisão para tornar o seu contorno, né, o externo, o ambiente melhor e mais inclusivo para quem não teve os mesmos acessos. Então, o primeiro é privilégio. E o segundo é vieses inconscientes, né, que são aqueles preconceitos, aquelas ideias, estereótipos que foram incorporadas na nossa cabeça sem a gente perceber. E eu costumo falar que a gente precisa reconhecer, a gente precisa tornar consciente quais são os nossos vieses, para a gente entender, não, realmente existe aqui uma fala machista, existe uma fala racista, existe um pensamento xenofóbico na minha cabeça que eu adquiri, né, dos meus pais, da escola, do filme, de tudo isso, e a partir do momento que eu tenho consciência de que isso está dentro da minha cabeça, que eu consigo não deixar isso virar uma fala preconceituosa, não tomar uma decisão discriminatória. Então, toda vez que eu trabalho com a liderança, e a liderança é um nível, né, específico da organização, eu acho que diversidade e inclusão é um assunto que todo mundo tem que saber, mas a liderança especificamente, ela tem um poder de tomada de decisão, né, de contratação de pessoas, de promoção, de demissão de pessoas. Então, ela é um nível da organização que toma essa decisão de quem entra e quem fica na organização, né, além de tomar decisões de negócio, né, de quando você lança um produto novo no mercado, né, o quanto que esse produto está sendo acessível, inclusivo para todos os consumidores, ou ele é destinado para um público específico, né, que exclui a maioria. Então, a forma como eu costumo trabalhar nos programas de liderança inclusiva é começando com isso, com letramento, né, que as pessoas entenderem qual é a história do Brasil, o que foi a escravidão, os impactos da escravidão, a história da humanidade, da relação entre gêneros, homens e mulheres, né, o repensar que a gente está tendo os movimentos feministas e como que as mulheres hoje ocupam cada vez mais e precisam
dominar, né, várias áreas, a questão dos LGBTs, afinal, o que é orgulho, o que é Pride, né, são 50 e tantos anos já, né, nessa jornada. Então, acho que o primeiro é letramento. Junto com esse letramento vem a questão de entender privilégios e entender vieses inconscientes e desenhar um programa que seja contínuo, né? Que, assim, muitas empresas falam, vamos dar uma palestra sobre isso. Legal, a palestra é importante para ajudar no letramento, mas ela não é suficiente. A gente precisa de um programa de desenvolvimento contínuo, né, porque a gente não muda de comportamento da noite para o dia. E é através de uma mistura de conhecimento, sala de aula, videoaula, texto, filme, né, com atividades práticas, né, com realmente ter conversas com significado, escutar as pessoas, aprender a usar uma linguagem mais inclusiva, né, entender as dificuldades pelas quais outras pessoas passaram, tem muito de empatia, né, e o que eu percebo é que os participantes muitas vezes falam, isso não só me ajudou a ser um líder melhor, mas me ajudou a ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, assim. Eu falo muito, tá, gente? Vocês me interrompem de vez em quando. Não, tá perfeito, Shira, e tá muito bom a contextualização que você está dando. Eu queria até fazer uma pequena contribuição que, enfim, o Shira ele veio como uma indicação da Vera, né, que é conselheira também do IBESG, Vera Regina Mainardi, e uma das coisas, quando a gente bateu um papo com ela, também sobre diversidade, mas no caso dela mais voltado para o gênero biológico, era muito dessa questão de você se colocar na pele do outro, né? Então, quando você fala uma coisa, será que você falaria a ela, no caso a gente estava conversando sobre mulheres, você falaria da mesma forma para um homem? Então, quando você faz um elogio no meio de uma reunião, você faz um elogio para um homem também, ou vice-versa? E eu acho que, de uma certa maneira, quando a gente está falando em todas essas questões de diversidade, né, eu acho que você se colocar na pele do outro, você faria isso com, sei lá, uma pessoa igualzinha a você do seu lado? Porque se a resposta for não, por que você está fazendo, né? E aí eu acho que entra um pouco nessa consciência que é extremamente importante, difícil, né? Porque, como você bem falou, Shira, a gente vive numa estrutura que é extremamente complexa, difícil e preconceituosa, né? Historicamente falando. Então, a gente quebrar essas barreiras, eu acho que é um processo difícil, mas eu acho que começa... enfim, por cada um, e eu gostei muito das dicas que você deu. E antes da gente entrar aqui hoje, a gente tinha falado de algum dos programas e projetos que você utiliza no seu próprio trabalho hoje. Eu queria ver se a gente avançava um pouquinho mais nele, tanto na questão da liderança consciente, como na liderança inclusiva, para entender um pouco mais como, além dessas dicas que você já deu, né, que outras boas práticas, que outros exemplos a gente consegue ter para chegar a empresas mais diversas, inclusivas, preocupadas e conscientes. Legal. E eu acho que é bem isso que você falou, né? A gente está inserido numa estrutura que tem uma cultura racista, machista, xenofóbica e tal, que isso vem de milênios, e a gente não tem que se conformar com isso, né? Não é assim, é estrutural e ponto. Não, muito pelo contrário. Eu acho que cada um de nós, como você falou, começa individualmente. A gente precisa ser um agente de mudança, né? Assim, não é esse o mundo que a gente quer continuar vivendo. A gente quer viver num mundo melhor. Então, só que isso não vai mudar se eu não mudar, se eu não fizer quem está à minha volta mudar, né? Eu trabalhei ali, como eu falei para vocês, na Unilever, e aí depois eu fui para o Greenpeace, que foi um choque cultural, né, de sair de uma grande empresa corporativa e trabalhar numa ONG do terceiro setor. E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2007, que tanto em Londres, e eu trabalhei no Greenpeace em Amsterdã, e na Unilever, meu último cargo foi em Londres. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei como consultor. E aí eu percebi que existe uma falta de comunicação, né, que as pessoas do mundo corporativo tomam decisões baseadas com o universo de informações que elas têm, as pessoas do terceiro setor tomam as suas decisões baseado naquele outro universo de informações, e que faltava, na verdade, uma ponte que ajudasse as pessoas a entenderem um pouco, de uma forma mais ampla, as questões. Porque ninguém é só mocinho ou vilão, né? Eu acho que eu me dispus
a querer ampliar o olhar das pessoas, a querer compartilhar mais informações para as pessoas poderem tomar decisões olhando o todo, e não só o seu quadrado. Então, lá em 2008, eu criei um programa chamado Liderança Sustentável, aqui no Brasil, que muita gente ou me falava que eu era um ecochato, ou falava que eu era um visionário, porque eu simplesmente estava discutindo aqui no Brasil coisas que já existiam na Europa, né? A questão, por exemplo, de resíduos sólidos, né, e da questão da logística reversa, que é uma coisa que em 2008 ninguém falava disso no Brasil, mas que na Europa já era uma realidade. Assim. Então, eu estava compartilhando aqui, falando, olha, a liderança hoje precisa tomar decisões, porque a legislação vai mudar, o clima vai mudar, né, e infelizmente a gente está vendo hoje, no Rio Grande do Sul, o que a gente dizia 20 anos atrás que ia acontecer, né. Infelizmente isso já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, né? Mas para tentar minimizar esses efeitos, a liderança hoje precisa tomar decisões fortes, assim. Não adianta ficar falando, a gente agora trocou a lâmpada por lâmpada LED, a gente agora recicla. As empresas precisam tomar decisões mais pesadas, com impactos maiores, né? Visando preservar o ecossistema no qual a gente está inserido. Então, isso foi lá em 2008. Lá para 2015, eu comecei a criar um outro programa chamado Liderança Inclusiva, porque já estava começando a ter essas mudanças sociais que eu comentei, e eu falei, a liderança precisa entender, porque os funcionários vão começar a perguntar, os candidatos vão começar a fazer essa demanda de quantas mulheres você tem em cargos de liderança, quantas pessoas negras estão em cargos de liderança no Brasil, por que a sua empresa se posiciona de uma forma LGBT friendly, mas não tem ninguém assumido dentro da sua organização. Então, as estratégias de negócio externas precisam estar alinhadas com as práticas internas, assim. E agora, assim, falando de liderança inclusiva, da diversidade LGBT, hoje, eu acho que uma coisa que a maior parte dos líderes não está preparada é para lidar com a não binariedade, né? Que se a gente olha os adolescentes e os jovens aprendizes, uma boa parte deles hoje já vem se identificando ou como pessoas não binárias ou como aliados de pessoas não binárias, né? E as pessoas que estão em cargos de liderança ainda estão presas nessa questão de que homem precisa se vestir desse jeito, mulher precisa se vestir desse jeito. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas que estão nessas posições para entender o que é uma pessoa não binária e contratar essas pessoas, porque são pessoas normais, assim, elas só têm uma expressão de gênero diferente do tradicional. Né? E aí eu vi que amarrando a questão da liderança sustentável com a liderança inclusiva, e aí eu criei esse programa de liderança consciente, né, que amarra tudo isso e tem como objetivo preparar a liderança para lidar com os desafios de ESG, que é fazer com que a liderança tenha consciência dos impactos que as suas palavras, que as suas atitudes, que as suas decisões têm nas pessoas que estão à sua volta, na empresa onde elas trabalham ou na organização, na sociedade como um todo e no planeta como um todo, né? E isso eu acho que é fundamental. A gente já está atrasado nessa pauta de educação um pouco mais alta, que muita gente faz coisa sem ter consciência, sem entender direito os impactos, né? As pessoas falam, não, mas eu não tive a intenção de machucar, de ofender, eu não tive a intenção de causar esse dano ambiental, eu não tive a intenção de matar tantas pessoas. Então, mas a gente precisa entender que a intenção é diferente de impacto. E o que conta no final do dia é o impacto que a gente causa. Então, eu acho fundamental que qualquer pessoa que esteja num cargo de liderança, seja numa grande empresa, média, pequena, numa ONG, no terceiro setor, numa igreja, né, líder no aspecto mais amplo, tenha consciência dos impactos, né, de que essa liderança causa em todas as esferas. Assim. Então, liderança consciente ativa, que também não basta ser consciente, né? Você tem que ter ações, tem que ter uma atitude ativa de tomar decisões algumas vezes difíceis, né? E pensando mais no longo prazo, no médio prazo,
para fazer com que as mudanças efetivamente aconteçam. Assim. Então, eu acredito que dá tempo ainda, mas a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se multiplicar, a gente precisa compartilhar informação, a gente precisa educar as pessoas mesmo, né? Porque a gente não tem essa consciência. Shira, você foi muito precursor nesse movimento no Brasil, então, né? Você começou relativamente cedo, assim, aqui, né? Já estava acontecendo muita coisa na Europa, mas no Brasil ainda não. E o que você observa nesses últimos anos, né? Desde que você começou até agora, o que mudou para melhor? E o que ainda precisa? Você falou, né? Mencionou alguns pontos aí que a gente ainda precisa melhorar bastante. Mas como é que você recomenda, então, que as empresas lidem com essa resistência ainda que tem essas mudanças? Legal. Eu sou muito feliz de ser brasileiro nesse momento. Porque, né, como algumas pessoas falam, o Brasil é o país que tem o maior potencial e capacidade de produção de energia limpa do mundo, né? Então, o tamanho do território que a gente tem, a costa oceânica, a quantidade de sol e vento que a gente tem, a nossa bacia hidrográfica, a gente é o país que tem maiores condições de produzir energia limpa e, consequentemente, né, a questão toda de mobilidade, e eu acho que isso vem despertando no Brasil, né? Se a gente olha a nossa matriz energética nos últimos 10 anos, a gente vê, graças a Deus, uma evolução lenta, que precisa ser acelerada, mas que a gente começa a ter consciência, e eu acho que o brasileiro e os líderes políticos e empresariais começam a ter essa consciência de que, né, o Brasil tem o potencial e tem a capacidade, tem a tecnologia, falta agora a gente tomar algumas decisões políticas e de negócio, econômicas, para avançar ainda mais rápido. E eu vejo isso acontecendo, né? Outra coisa que eu vejo no Brasil acontecendo também, que é muito interessante, o Brasil, ele é um país miscigenado, né? Nós somos um país formado por imigrantes, basicamente, né? A população originária indígena, na verdade, hoje é 2% da população do Brasil, e eu vejo que nesses últimos anos a gente vem dando mais visibilidade para essa população, né? E tem que ser muito mais, é claro, mas 98% da população é descendente de imigrantes, e a gente tem uma mistura, né, de portugueses, espanhóis, africanos, asiáticos, muito interessante, que eu não vi lá fora, sabe? Assim, eu em Londres, em Nova York, eu vi muito a questão dos guetos, das colônias, então, que também são cidades cosmopolitas, mas que cada cultura fica ali num determinado bairro, assim. E aqui no Brasil a gente tem uma coisa meio de mestiçagem mesmo, de mistura, né? Então as pessoas vão na missa no domingo, mas também vão meditar num templo zen e também vão num terreiro na sexta-feira, sabe? Assim, e existe uma convivência, é claro que harmônica. É claro que existe ainda o ódio, o preconceito, né? Mas eu percebo que em algumas partes, em algumas camadas da população, existe essa convivência harmônica, né? Não estou querendo dizer que não existe o racismo religioso, nem o racismo de pele. É claro que isso existe muito forte ainda no Brasil e a gente precisa combater. Mas eu vejo muito mais uma população mestiça, misturada de raças no Brasil, até por questões históricas, do que eu vi lá fora, né? Onde, se você é branco, você casa com branco e tem filhos brancos. Se você é judeu, você casa só com judeus. E aqui no Brasil eu vejo as coisas um pouco mais mescladas, assim. Então, eu vejo uma evolução aqui no Brasil de conscientização, do orgulho negro, né? É muito interessante, é muito bonito a gente ver o quanto que homens e mulheres negras hoje no Brasil têm orgulho de terem essa ascendência, coisa que a gente não via há 15, 20 anos atrás, né? Assim como os direitos da população LGBT também, que foram, né, vêm sendo conquistados nos últimos anos e que precisam ser consolidados. O tema da parada esse ano foi exatamente sobre a questão da conscientização, da importância dessas leis virarem leis definitivas, entrarem na Constituição, né? Então a parada parece que é uma grande festa, né? E também é uma grande festa colorida, mas também é uma expressão de movimento político, de que nós existimos, nós estamos aqui e a gente quer ter os mesmos direitos que os héteros, né? A gente quer poder casar, a gente quer poder
ter filhos, a gente quer poder adotar, né, e por aí afora. Então, eu percebo uma evolução, né? A área onde eu vejo que a gente precisa dar mais foco aqui no Brasil hoje, eu acho que é uma questão de educação, né? Desde a educação básica, uma educação muito forte na área de tecnologia, que a gente tem um gap muito grande, a gente tem um buraco de talentos nessa questão de tecnologia, e daqui para frente não tem como, né, em questão de evolução de sociedade, de trabalho, as pessoas precisam entender de tecnologia, de programação. Então, educação básica, a educação nessa área de tecnologia e a educação dessa consciência mais ampla mesmo, né? A gente precisa conversar sobre ESG nas escolas, nas empresas, nas associações, em todos os lugares, no bairro, no clube de esporte, né? Isso tem que sair da esfera acadêmica ou da esfera dos ativistas, isso tem que virar assunto cotidiano, na minha opinião. Eu não sei se eu te respondi. Super, obrigada. Uma coisa que eu fico curioso nessa sua atuação há tanto tempo, né, e aqui no Brasil como consultor, como você tem visto, na verdade, como as empresas têm recebido o seu trabalho? Porque eu imagino que muitas vezes, obviamente, quando você é contratado, é porque já tem uma boa vontade, um interesse, enfim, talvez um perfil mais preocupado e consciente, mas ao mesmo tempo, às vezes, pode ser uma canetada top-down e a pessoa que lida diretamente com você talvez não esteja tão disposta, assim, por assim dizer. Queria conhecer um pouquinho mais, eu acho que não precisa citar, obviamente, o nome de empresa nenhuma, mas de dificuldades que você já teve nessa implementação prática, né, de levar esse teu conhecimento para as empresas e coisas de que você falou, não, nossa, fiquei impressionado com essa empresa, não precisa mais uma vez citar o nome, mas que, cara, em alguns ambientes foi muito legal o processo. Queria conhecer um pouquinho mais dessa parte prática mesmo. Legal. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a questão financeira ainda é uma questão que importa, né? Então, vamos introduzir um programa, seja do que for, seja de melhoria contínua, de inovação tecnológica, de diversidade, de sustentabilidade. A primeira pergunta é quanto que isso vai custar e quanto que isso vai trazer de economia e quanto que isso vai trazer de retorno, né? Então, para as questões de sustentabilidade e de diversidade, no início existia uma certa dúvida, né? Não, mas isso é só custo ou não? E para mim, e eu vejo hoje que através de uma série de pesquisas, relatórios e indicadores das grandes empresas, a gente vê que de fato isso traz retorno financeiro, né? Então eu acho que não que isso já saiu da mesa, que já seja resolvido, mas eu acho que essa era o primeiro grande obstáculo que a gente tinha e que a gente, através desses últimos 20 anos, consegue ver de que, sim, investir nessas áreas é uma questão importante, estratégica do ponto de vista de negócio financeiro, né? Uma vez que uma vez que a gente consegue dinheiro e abre um espaço para isso, aí eu acho que o grande obstáculo é a questão do desconhecimento, né, do preconceito, da falta de informação, né, e o que eu tenho visto que a principal forma da gente conseguir quebrar esses preconceitos é através de histórias reais, é o famoso storytelling, né? Eu acho impressionante como a partir do momento que você ouve a história de alguém, que você se conecta com aquela pessoa, você consegue ir desconstruindo os seus próprios preconceitos, né? Eu fundei um coletivo chamado Caneca na Mesa, eu desenhei essa caneca daqui, e comecei a perguntar para as pessoas, você usaria essa caneca no seu ambiente de trabalho, né? E aí as pessoas falavam que sim, falavam que não, e a partir daí a gente abriu uma conversa, né, sobre como que é a cultura na sua organização. O Caneca está com 6 anos agora, já passaram pelo Caneca, sei lá,
cento e tantas pessoas, todas pertencentes à comunidade LGBT, que é IAPN+. Desde o começo a gente sempre quis trazer representantes de todas as letras, é um grupo voluntário, é um grupo de network, um grupo de apoio, né, onde a gente troca melhores práticas sobre como é que a gente faz para diminuir a LGBTfobia no ambiente de trabalho. E eu confesso para vocês que a primeira pessoa trans que eu conversei na minha vida foi no Caneca há 5 anos atrás, né? E todos aqueles preconceitos que eu tinha em relação a uma mulher trans, a uma travesti, se diluíram a partir do momento que eu conheci uma pessoa real. Porque enquanto fica fora de mim, enquanto eu não tenho contato, enquanto não faz parte da minha realidade, a única coisa que a gente fica preso é os estereótipos, né? Mulher é assim, mulher é muito sensível, travesti não é confiável, né? A questão da violência. E a partir do momento que você se conecta com um ser humano, você fala, nossa, uma pessoa igual a mim. Né? Tá bom, tem uma cor de pele diferente, tem uma orientação sexual diferente, tem seja o que for diferente, mas no fundo é um ser humano igual a mim. E eu vejo o poder das histórias que as pessoas contam, como que isso impacta nas outras pessoas e faz com que as pessoas tirem as suas barreiras, digamos assim, né? E trazendo isso para o mundo da questão da liderança, as melhores empresas que eu vi que tiveram os programas mais bem-sucedidos são empresas onde existe um líder que, por alguma questão pessoal, já se sensibilizou com alguma coisa, né? Ou, sei lá, tem um filho paralítico, ou tem um genro negro, ou tem uma, sei lá, sobrinha lésbica, assim, de alguma forma, alguma dessas questões na vida pessoal dessa pessoa teve um impacto, sensibilizou e permitiu abrir uma janela ali que essa pessoa começa a estudar, começa a se interessar, e falar, nossa, mas se eu tenho esse cargo na minha empresa, né, seja de diretor, de gerente, seja o que for, e eu tenho o poder de mudar as coisas na minha empresa, então eu vou usar desse meu poder para... E aí abraça todas as causas, porque o líder inclusivo, ele não é inclusivo só em relação a um pilar, né? Ninguém é líder inclusivo só de PCDs ou só de mulheres, né? A partir do momento que você entende o que as pessoas excluídas sofreram e o benefício que é trazer essas pessoas excluídas para dentro da organização, você passa a ser um líder inclusivo como um todo. É claro que você vai se letrando e se conscientizando de uma coisa de cada vez, mas você defende a inclusão como um todo. Então, eu acho que a principal questão, assim, a gente pode mostrar números, a gente pode mostrar gráfico, estatística, a gente pode mostrar, né, pesquisas, isso tudo é importante, mas o que eu vejo que realmente aquele clique, né, que faz com que a pessoa mude de atitude é quando ela se conecta com a essência de um outro ser humano. Normalmente isso acontece na esfera familiar, pessoal, social, para depois migrar para... E aí o que é interessante, eu vejo assim, diversos líderes de diversidade e inclusão, às vezes é o presidente ou a presidente, às vezes está em RH, às vezes está em finanças, em marketing, não importa muito a cadeira da pessoa, é muito mais a pessoa ter esse desejo, essa paixão e essa capacidade de ser um agente de mudança, assim, de ser um multiplicador. Assim. Então, existem culturas, existem setores do mercado mais conservadoras, mais machistas, mais brancas, mais elitistas, mais, né, uma série de coisas, mas sempre existe alguém naquela organização que carrega essa chama. E eu acredito que sim, a capacidade que a gente tem como consultor de conversar com as pessoas e entender quem são essas pessoas que têm esse desejo interno e ajudar eles e elas a serem multiplicadores, né? E algumas vezes são pessoas que não estão em posições de liderança, né? Não são gerentes, nem diretores, é um coordenador, é um analista, é um técnico, mas que tem isso tão forte que acaba virando um multiplicador informal dentro da organização e acaba influenciando outras pessoas. Assim, é muito bonito você ver quando isso acontece. Assim. Existem, é claro, resistências, existem crenças muito arraigadas, existem preconceitos muito bem fundamentados e muitos inconscientes, né, que são obstáculos, né,
E o desafio é esse, o desafio é a gente trabalhar em cima disso, né? Assim, eu gosto de navegar onde a energia flui, assim. Então eu acredito muito na questão do multiplicador. E sim, existem os pontos de entrave, mas faz parte da vida. A gente tem que saber lidar com isso e também tem que saber, às vezes, algumas coisas não. Eu acho que tem muito de uma vontade das pessoas mudarem, mas é importante também as pessoas entenderem que algumas coisas precisam mudar, obrigatoriamente. Né? Então, racismo é crime no Brasil, desde 89. Né? A gente começa a ver a lei sendo aplicada mais fortemente nos últimos 10 anos, mas é desde 89, né? LGBTfobia é crime desde 2019, já são 4, 5 anos onde isso é crime, então não dá mais para as pessoas falarem coisas, fazerem coisas que são crimes dentro de uma organização. Bom, na sociedade como um todo, né? E principalmente dentro de uma organização, até porque a organização é corresponsável por isso, então existe um mínimo necessário de respeito, de cumprimento de regras, de políticas, de compliance, de capacitação, que sim, que a liderança, por mais que ela não goste, não concorde, não sei, ela vai precisar cumprir porque isso é o mínimo necessário. Mas o que eu vejo é que os bons programas eles vão além da lei, né? Eles conseguem realmente mobilizar as pessoas. Shira, numa sociedade que a gente vive totalmente homofóbica, preconceituosa, a gente às vezes tende a achar que esse letramento, né, essa educação, ela deveria, né, ela realmente deveria vir de fora para dentro das empresas, né, mas se a gente não tem isso, vindo de fora muitas vezes, e o que você está fazendo é construir isso dentro da empresa, como que você vê as empresas tendo esse papel de espalhar a palavra, vamos dizer assim, né, ou de influência na sociedade? Então, essa influência vindo de dentro da empresa para fora e não ao contrário, né, não da sociedade para dentro da empresa. Esse movimento também é verdadeiro, né, de dentro para fora. Você vê isso no seu dia a dia e pelos trabalhos que você vai fazendo também, como é que acontece essa influência, qual que é o papel que as empresas podem vir a ter nessa educação para a sociedade? Super legal essa pergunta. Acho que visibilidade é a palavra-chave, né? Então porque especificamente na questão da sexualidade, do LGBT, QIAPN+, isso foi muito invisibilizado, né? É diferente da questão da mulher ou a questão do negro, que não dá para invisibilizar, né? Tá exposto, né? Mas a questão de ser gay ou ser lésbica, em algumas vezes você consegue esconder se fica dentro do armário. Então, o sair do armário, dar visibilidade, eu acho que é uma coisa importante. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem todo ano um ranking dos 100 líderes LGBTs mais influentes. Então você vê CEOs, VPs, né, de grandes empresas, Apple, Microsoft, Google, né, se posicionando como pessoas, se posicionando de uma forma autêntica, né, se posicionando como são, né, como homens gays, como mulheres lésbicas. Então, aqui no Brasil a gente começa a ter um pouco dessa visibilidade de pessoas em posições de liderança se assumindo. Isso é importante porque quem está embaixo consegue falar, puxa, eu consigo crescer, eu não preciso me esconder, né? Olha só, essa pessoa chegou. Então, essa questão da visibilidade pessoal. E aí tem a visibilidade da empresa, né? Como é que a empresa se posiciona. E aí é uma montanha-russa, para ser sincero. Assim, eu vejo que no Brasil, nos últimos anos, a gente começou a ver empresas se posicionando claramente em relação a ser uma empresa LGBT friendly, assim, com propagandas na área de marketing. Então a gente começou a ver casais de namorados, né? Agora a gente está no mês de junho, né? Então casais homossexuais, homoafetivos, 2 homens ou 2 mulheres em propagandas e tal. A gente começou a ver empresas patrocinando as paradas, né? Coisa que lá fora, eu fiquei 5 anos fora do Brasil, né? Todas as paradas que eu participei em Amsterdã, em Londres, você sempre tinha empresas com logotipo, com tudo isso, e aqui no Brasil isso começou mais nos últimos anos, assim.
mas é uma montanha-russa. A gente também viu movimento onde as empresas pararam de se posicionar publicamente, né, de colocar uma propaganda ou de colocar um logotipo e dinheiro numa parada, por causa de um público consumidor conservador. Né? A gente vive uma situação, a gente viveu, eu acho, alguns anos atrás, uma situação no Brasil muito polarizada, muito de, né, esquerda versus direita, conservador versus moderno. E as empresas hoje estão um pouco mais cautious, como é que fala isso? Se contendo. Né? Uhum. Se contendo. Se contendo, sim. Porque parte do público consumidor é muito conservador, então se eu botar uma propaganda né, com casal ou com arco-íris, eu vou perder parte. Então, infelizmente, a gente vê que é uma montanha-russa. Assim, teve um movimento grande de posicionamento, que é importante porque é uma forma da empresa falar, né, a gente, de mudar a sociedade, né? Eu vejo um retrocesso nesses últimos anos e assim, a vida não é linear, né? Assim, as coisas vão e voltam, tem a questão do yin, do yang, às vezes é mais para fora, às vezes é mais para dentro. Então eu entendo que isso é um movimento natural também, mas eu sempre vou torcer e vou fazer o meu melhor para fazer com que pessoas e empresas consigam se posicionar de uma forma cada vez mais inclusiva, cada vez mais ética, cada vez mais responsável, cada vez mais sustentável, entendendo que vão vir vales, né? Mas faz parte, assim. Eu acho fundamental as empresas terem esse papel, se conscientizarem. E eu acho que isso está acontecendo, assim, né? Quando a gente começou a falar de triple bottom line há 15 anos atrás, 20 anos atrás, foi a primeira grande vez que ele falou, não basta olhar o lucro financeiro, né? Tem que também olhar o lucro social e o lucro ambiental. E eu acho que agora com a questão do ESG, as empresas estão falando assim, a empresa não basta trazer retorno só para si, para os seus acionistas. A empresa ela tem um papel importante de impacto que muitas vezes é negativo, mas vamos tornar isso positivo na sociedade, no meio ambiente, no planeta como um todo. Então, essa conscientização na ética, eu acho que essa conscientização, ela por isso que eu acho que o IBESG é tão importante também, né? Vamos alavancar essa pauta, assim, porque as empresas precisam assumir esse papel de entidades com poder de mudança. Nossa, sem dúvida nenhuma, Shira, e eu vejo assim, né? Você botou muito bem, né? A gente fazer essa transição que é cada vez mais necessária do capitalismo de acionistas, né? De shareholders, para o capitalismo dos stakeholders. Quando a gente olha para a sociedade como um todo, o triple bottom line, né? O movimento do desenvolvimento sustentável, ele vem trazendo essa preocupação cada vez mais. E, obviamente, quando a gente entra agora nessa pegada do ESG, é mais uma tangibilização disso. E eu acho que cada vez menos a gente vai ver, por Deus, né, que isso realmente seja uma coisa importante, menos resistência a essas propagandas, a esse movimento pró-diversidade, a um caminho realmente mais inclusivo, consciente pelas empresas. E para a gente encaminhar para o final, Shira, o papo está excelente, tem sido bem legal, todas as trocas, muito obrigado por estar aqui. Queria ouvir de você, assim, os próximos passos, as tendências, talvez o que a gente pode esperar nos próximos anos relacionado a essas mudanças ligadas à diversidade, mais especificamente, né, a diversidade relacionada à orientação sexual, coisas desse tipo, mas como um todo, né, que eu acho que você tem trazido para a gente um apanhado muito bacana envolvendo tudo isso. O que você considera que são próximos passos para as empresas, para a gente como sociedade? Que dicas você deixaria para quem está assistindo a gente aqui, para a gente ter cada vez uma sociedade e empresas mais inclusivas, mais diversas e, consequentemente, mais lucrativas, mais inovadoras, melhores como um todo? Vamos lá. Eu vou começar olhando um pouco o país e depois eu entro para a empresa, tá? Morar fora foi para mim uma experiência muito importante, porque eu me entendi como brasileiro a hora que eu fiquei fora do Brasil.
né? Ainda mais porque eu não tenho uma cara de brasileiro, né? As pessoas, de onde você é? Você é da Filipinas, da Malásia? As pessoas olhavam para mim, viam uma cara asiática e escutavam o meu acento, meu sotaque, escutavam um sotaque latino e ninguém entendia que eu era brasileiro. E eu fui entender o que é o Brasil e o que é ser o brasileiro para mim, nesses 5 anos que eu fiquei fora. E uma coisa que me chocou muito é a desigualdade social que a gente tem nesse país. A diferença de salário entre um gerente e uma secretária aqui no Brasil é 2, 3 vezes maior do que a diferença de salário entre esse mesmo gerente e essa secretária na Inglaterra, né? Então, a gente tem uma desigualdade muito grande no Brasil, e essa desigualdade, ela reforça a questão da exclusão, ela reforça a questão do racismo, e ela reforça a questão... Pode falar. Só para fazer um parênteses rápido, né, que a gente tem uma pesquisa que o Brasil é o país que mais concentra riqueza no mundo, né? 48,4% da nossa riqueza está concentrada em 1% da população. A gente está acima da Índia, a gente está acima de qualquer outro país do mundo. Então, enfim, só para retratar um pouco desse problema que você está trazendo, que é um problemaço. Exatamente. E isso reforça a questão da violência, né? Porque são poucas pessoas com muito dinheiro e muita gente sem, então isso também reforça a questão da violência e reforça a questão do racismo geográfico, né? Que a gente viu no Rio Grande do Sul, a população mais afetada pelas enchentes é a população periférica, a população que mora nos lugares mais afastados, mais vulneráveis, é o que a gente vê no litoral norte de São Paulo. Então, acho que uma grande questão que a liderança precisa se conscientizar é como é que eu faço para diminuir essa desigualdade social que está em incluir, né, pessoas, em educar, dar oportunidade, e também, e aí um recado muito para todos os líderes, e principalmente os líderes de RH, em tomar decisões salariais mais dignas, né? Não dá para a gente falar, não, mas eu fiz uma pesquisa de mercado e a gente está pagando o que o mercado paga. Porque eu entendo que, ok, pagamos o que o mercado paga, só que o que o mercado paga hoje causa essa desestruturação e essa desigualdade social muito grande. Então, a gente que tem esse poder, né, de decisão, seja um presidente, um diretor de RH, tá bom, o mercado, a pesquisa de mercado mostra isso, mas aqui na nossa empresa a gente quer uma coisa menos desigual, né? E menos desigual significa aumentar o salário da base, né? Que, claro, tem impactos nos resultados financeiros das organizações, mas a gente precisa entender que essa decisão de melhorar e ter salários dignos na base da organização, estruturalmente, socialmente falando, vai ajudar a reverter a questão de racismo, a questão de vulnerabilidade ambiental, a questão de violência, né? Está tudo amarrado. Então, acho que esse é um ponto que eu não tinha falado ainda e que eu acho que é fundamental, essa conscientização, essas curvas, né, de concentração de renda, tudo isso, e cada um fazer a sua lição de casa de olhar para a sua própria empresa, né, como é que está a distribuição de renda na minha organização, quanto que o presidente ganha e quanto que o analista ganha, o operador de máquina ganha, né, que essa é uma discussão que eu vejo muito pouco acontecendo e que eu queria aproveitar para colocar luz nisso, né. Entender pode falar, Rafael. Desculpa te interromper de novo, mas é porque eu acho que você fez uma provocação muito boa e que eu vejo muito pouca gente fazer quando eu estou conversando em empresas sobre diversidade, que assim, não, a gente analisa, a gente tem o percentual de quantas mulheres e quantos homens, só que acaba ficando uma coisa muito rasteira, muito rasa. E aí, pegando só essa questão salarial, só para questionar, né? Será que a sua empresa tem essa questão da diferença do que recebe menos para o que recebe mais? É uma pergunta. Mas será que você também tem essa questão da variância entre homens e mulheres, entre negros, pardos e brancos, entre público, né, de uma maneira geral, LGBTQI, PAN+, e enfim, quem se considera hétero, né, se coloca como hétero? Será que você tem essas nuances? Porque isso vai levar para você também uma visão dessas diferenças que podem existir ou não. Eu acho que na prática a gente vê que existe, né? Mas que muitas vezes, por não ter um indicador, por não estar sendo colocado a olhos nus, a uma gestão à vista, acaba passando, entre aspas, despercebido por esses gestores. Desculpa, eu não interrompo mais. Não, perfeito. E é uma das discussões que eu tenho quando eu entro nas empresas, que é quais são seus indicadores, né? E a maior parte das empresas está
baby steps ainda. Não sei direito, precisamos fazer um censo, precisamos ver, precisamos fazer... Ninguém tem na ponta da língua essas informações que são cruciais mesmo, assim. E uma vez que você tenha, né, uma vez que a empresa faz a lição de casa de fazer o seu censo, de fazer essas análises, aí sim começa a tomar decisões que vão impactar, né, de uma forma efetiva e elas começam a priorizar, né, porque não existe uma fórmula. Primeiro a gente discute mulher, depois discute raça, depois discute PCD. Não. Cada empresa, cada setor tem uma realidade diferente, cada geografia do Brasil tem uma realidade diferente. Então, precisa desses dados para tomar decisões assertivas, né? Eu acho que assim, em termos de próximos passos, eu acho que é um pouco disso, assim, dessa conscientização do ecossistema, do todo, como tudo está amarrado, conscientização de como é que eu tô, quais são os meus números, para onde que eu quero ir, né? Então eu vejo, às vezes muitas empresas não começam como metas, começam só com indicadores para monitorar e depois isso precisa virar uma meta para a gente tomar decisões efetivas, né? Eu acho que a gente já passou da fase de conscientização e de letramento em algumas empresas, então essas empresas agora precisam ir para esse segundo passo de estamos fazendo mudanças concretas, né? E muitas empresas ainda precisam entrar no primeiro passo, que é o passo da conscientização, do letramento e tal. Né? Volto a repetir a questão, especificamente aí no meu grupo de fala, na minha comunidade LGBTQIAPN+, e para quem não sabe o que significa, são lésbicas, gays, bi, trans, travestis, LGBT, queer, intersexo, assexuados, pansexuais e não binários, né? E aí eu quero trazer que dentro de toda essa comunidade a gente precisa dar cada vez mais inclusão e abertura para as pessoas trans, né? E para as pessoas não binárias. Porque para mim está muito claro, principalmente nas novas gerações, de que cada vez mais pessoas estão se reconhecendo como pessoas trans, como pessoas não binárias. E se a gente não criar essa cultura de inclusão nas empresas, a gente não vai conseguir trazer essa diversidade para dentro da empresa. Ou ela vai ser trazida e vai ser expelida logo depois, porque ela não vai se sentir de fato acolhida e pertencente. Então a gente precisa abrir a cabeça das pessoas para essa questão, independente de convicções, crenças religiosas e tal, existe uma realidade, as pessoas estão se reconhecendo como não binárias, e a gente precisa ter a humildade e a abertura de falar, tá bom, é diferente de mim, eu não entendo, mas vem trabalhar com a gente, né? E a partir do momento que isso faz parte da minha realidade, eu começo a evoluir como ser humano também. Então, acho que em termos de próximos passos, é ter essas conversas mais ou menos nessa sequência. E uma coisa que eu peço para todo mundo que é da área de diversidade, entendam como linkar os seus projetos de diversidade e inclusão às estratégias do negócio. Porque às vezes eu vejo vamos fazer uma palestra no mês de junho sobre gays, vamos fazer, sei lá, o Dia da Mulher em março, sabe? Fica essas ações isoladas, mas que se não tiver amarrado com a estratégia do negócio, isso não se sustenta, isso não provoca mudanças efetivas, fica uma coisa muito solta, sabe? Então eu peço para quem é dessa área, entenda do negócio, entenda da estratégia, amarre tudo isso com a estratégia de pessoas e com a estratégia de negócio, assim. Porque é isso que vai fazer a diferença efetiva. Queria muito agradecer o espaço, eu vi que a gente acabou de estourar o tempo. Mas, gente, eu sou apaixonado pelo tema, entendo isso como missão de vida, agradeço a oportunidade, o espaço de estar conversando com vocês e vamos junto fazer a diferença. Super obrigada, Shira. Foi um prazer te escutar. Aprendemos muito com você. Espero que chegue a muita gente. E obrigada, Rafa, também. É extremamente necessário que chegue a mais pessoas, que cada vez mais a gente tenha lideranças, colaboradores, sociedade mais consciente, mais preocupada. A diversidade, enfim, é um assunto complexo, grande e essencial. Então, você que está assistindo a gente, se preocupa com isso, pensa em como você pode levar essas práticas para a sua empresa. Espero que o papo com o Shira tenha trazido algumas ideias, alguns caminhos, algumas formas de implementar isso na prática mesmo, né? E, Shira, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação, pela troca.
Acho que foi muito enriquecedor. Bruna, mais uma vez, sempre ótimo estar com você aqui. E para você que está assistindo a gente aqui no IBESG Talks, se você gostou, a gente está sempre quinzenalmente colocando novos conteúdos aqui, talvez de semana em semana, daqui a pouco, mas por enquanto tem sido muito legal contar com o seu acompanhamento. Se você tem alguma dúvida, coloca um comentário aqui embaixo, segue a gente no YouTube e, por enquanto, um grande abraço e até o próximo IBESG Talks. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, Shira. Muito obrigado, Bruna. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.